que for relativo a green card e diploma nunca tem a ver com o outro. Nunca tem a ver com o que a outra pessoa fez, o caminho que ela seguiu, a estratégia que ela seguiu, porque existe uma coisa muito particular em cada caso nosso. Já imaginou ser um profissional formado no Brasil, deixar seu país para trabalhar nos Estados Unidos e não poder exercer sua profissão? Ter que se submeter a trabalhos que você não gostaria de fazer só porque o seu diploma não tem validade? Se o seu sonho é trabalhar na sua área nos Estados Unidos, saiba que revalidar seu diploma pode ser essencial nessa jornada de imigração. Embora nem todas as profissões tenham essa exigência, dependendo da sua área de atuação, ter o diploma revalidado pode ser essencial no seu planejamento para imigrar para os Estados Unidos. Esse pode ser o caminho para abrir portas e conquistar reconhecimento no mercado de trabalho americano. Ao validar o seu diploma no país, você demonstra aos empregadores e instituições de ensino o valor do seu conhecimento. Isso abrirá um leque de oportunidades, permitindo que você seja considerado para melhores vagas e tenha acesso a salários mais atrativos. Embora nem todos os imigrantes qualificados pensem nisso, a obtenção do Green Card por si só pode não ser suficiente para você alcançar o sucesso profissional. A revalidação do seu diploma pode ser um passo fundamental para atingir seus objetivos após conquistar sua residência permanente. Com o Green Card e um diploma válido, você terá mais segurança e estabilidade para construir sua carreira e realizar os seus objetivos. Mas como funciona o processo? Quais profissões exigem revalidação? Quais são os custos envolvidos? Como dar o primeiro passo? Convidamos você para uma nova jornada na temporada 5 do Conexão Imigrar. Essa série é imperdível para todos os brasileiros formados que desejam imigrar para os Estados Unidos e têm dúvidas sobre como exercer suas profissões no país. Vamos desmistificar os processos de revalidação de diplomas e mostrar a importância desse passo crucial para a construção da sua jornada imigratória. Prepare-se para uma imersão completa no universo da revalidação de diploma nos Estados Unidos, onde compartilharemos conhecimento e dicas preciosas para o seu sucesso profissional. Garanta sua vaga e junte-se a nós no Conexão Imigrar. Perfeito, Mari. Quero que você explique então para o pessoal o que é o Conexão Imigrar, porque tem muita gente com dúvida, né? O que é o Conexão Imigrar? O que é a Mari? O que é o Oliver? O que é a doutora Lívia? O que é a Imigraeua? Dá uma pincelada aí para o pessoal compreender o que está rolando, Mari. Então, de onde esse povo saiu? O que que é isso? Que linguagem que é essa? Então vamos lá. Tanto eu, quanto a doutora Lívia, quanto o Oliver, nós somos partes de uma grande engrenagem chamada Imigrar Eu. E através da Imigrar Eu, a gente tem o nosso momento de conexão com vocês e de conexão com o sonho americano, que é esse evento, que ele acontece de forma, hoje em dia, mensal e por temporadas, em que cada temporada a gente aborda um tema que a gente acha relevante para o planejamento e para a estruturação desse sonho. Então, a gente quer que vocês sonhem, a gente quer que vocês tenham esse desejo, mas a gente quer que vocês saibam como tornar isso realidade. Porque não é só sonhando que você vai chegar onde você quer. Então, quais são as formas de viabilizar? Então, o Conexão, ele é um evento que ele é gratuito, ele é online, para ele ser o mais abrangente possível, em que a gente entende as dores que vocês têm, e em cada temporada a gente tenta trazer uma resposta para cada uma dessas dores. Então, assim, chegou aqui agora, não passou pelos outros, ainda precisa de determinadas ajudas, levanta a mão, conta para a gente qual que é a sua dor, aproveita esse espaço, interage com a gente o máximo possível, que aí a gente vai aos poucos trazendo as respostas. Lembrando sempre que, por que que hoje em dia a gente tem uma estrutura que se autoalimenta e se ajuda tanto? Que cada um de nós lida com uma instância. Então, a doutora Lívia é sempre quem vai falar sobre a parte migratória, as leis, os limites dos vistos, como que funciona, é por isso que ela é uma advogada de imigração licenciada. E ela está aqui representada sempre através do escritório dela. Eu vou sempre falar da parte profissional. Então, fico muito lisonjeado quando vocês vêm me chamar de doutora, mas eu fico mais feliz ainda quando vocês me chamam de Mari, Marina, tá? Não sou doutora é doutora Lívia, e eu vou ajudar vocês a passar, a entender o passo a passo, como que vocês vão trabalhar aqui, como que vocês vão seguir os steps que vão te colocar no mercado de trabalho, né? Não é simplesmente chegar com o Green Card, fica capenga se você não entender o mercado de trabalho. Também não adianta entender o mercado de trabalho se você não sabe como que você vai chegar no Green Card. E vem nosso Oliver, querido, maravilhoso, mostrando para a gente o que ele sabe fazer de melhor, que é a vivência disso. Porque se você não sabe, inclusive, nesse momento, senhor Oliver está com a família rodando os Estados Unidos, numa jornada que todos nós queríamos fazer, mas que a gente tem a opção, graças a Deus, de acompanhá-lo através das redes sociais e também aqui através do Conexão, através dos grupos. Então, assim,
eu queria que vocês visualizassem isso aqui para que vocês entendessem que a gente tem papéis complementares e que a gente está aqui sim para servir a esse sonho americano de vocês, mas não na instância do sonho, sim na instância da realização. Então, é para todo mundo aprender, ó, e arregaçar as mangas, que é para estar aqui, tomando um café comigo, encontrando com o Oliver num dos 50 estados aí que ele tiver, fazendo aí sua petição com a doutora Lívia e vivenciando aquilo que você quer vivenciar. Para quem não sabe, a Mari um dia já esteve do outro lado da telinha, pessoal. Ela já esteve aí onde Tá. vocês estão pesquisando, buscando, querendo saber informações. Talvez ela não tivesse acesso ao tanto de informação que hoje vocês têm essa possibilidade, mas ela também buscava, né, Mari? Como é que foi esse processo de vir para Exato. os Estados Unidos? Você teve que ralar bastante para fazer essa sua história de chegar no Green Card acontecer? Eu falo que a gente cria propósitos na vida porque a gente sabe o tanto que custou para chegar onde que a gente chegou. Então, assim, eu sei o tanto que foi difícil, eu sei o tanto que desesperador em vários momentos. Não é para mim, eu vou desistir, eu não sou boa o bastante, não tem vaga, como é que eu acho um empregador? Esse trem de vista é para gente rica, todas essas inseguranças que passam pela sua cabeça, as que passam agora, as que vão passar durante o processo. E assim, eu só estou um passo à frente, e é por isso que é mais fácil olhar para trás e falar: calma, aqui é uma vírgula, aqui tem um buraco, aqui você precisa de uma lanterna, né? Mas vivenciar isso tudo é exatamente o que fez esse trabalho virar um propósito. E estar aqui é uma forma que eu acho que eu tenho de agradecer pela jornada tortuosa, mas cheia de aprendizados e que com certeza vai ajudar, né, a que a jornada de outras pessoas seja um pouco mais leve, que eu acho que é isso que eu entendo que é meu papel até como ser humano mesmo, assim, como que eu posso contribuir. E eu acho que as coisas acontecem sempre por um motivo e eu não ia passar todos os perrengues que eu passei, com todos os aprendizados, as coisas mais esquisitas que vocês imaginarem, gente, acontece comigo. Se você convive comigo, você sabe que eu não estou mentindo. É muito engraçado, e assim, eu aprendi a olhar para isso como uma oportunidade de aprendizado, e tá aqui realmente é muito satisfatório, assim, sabe? Eu chego a ficar emocionado, porque eu tenho certeza que às vezes a gente não dá o peso devido, e às vezes é uma informação que muda a sua vida inteira. E a partir do momento que muda a sua vida, muda da sua família, muda da próxima geração, muda a sua perspectiva de futuro, né? Então, assim. Eu quero que vocês todos se sintam abraçados e saibam que a gente está aqui exatamente porque a gente acredita no potencial de cada um de vocês. Vamos dizer, nos últimos 5 anos a gente viu um aumento vertiginoso no número de brasileiros imigrando para os Estados Unidos, e isso tem um motivo. Quais são esses motivos, Oliver? Bom, primeiro a gente tem uma demanda gigante por mão de obra qualificada e mão de obra não qualificada aqui no país. A gente está precisando de pessoas para trabalhar. Eu sei que muitos de vocês estão aí loucos por uma oportunidade de trabalho nos Estados Unidos, então a boa notícia hoje é que sim, senhores, existem muitas oportunidades. Eu estou andando aqui em Oklahoma, aqui que eu fui numa farmácia, Mari, e ela me mostrou a foto, tirou uma foto e mandou para mim. A placa diz o seguinte: devido ao shortage, como é que fala isso? A ausência de Escassez. funcionários, né? Escassez de funcionários, estamos atendendo somente drive-thru. Então você não pode entrar na farmácia porque não tem pessoas para Não trabalhar, tem. cara. Estamos em Oklahoma City. Walgreens. Como pode um negócio Walgreens. desse, senhores? Parece que é mentira quando a gente fala, mas quando você chegar aqui, você vai constatar com os seus próprios olhos. É uma máquina que Exato. funciona tão rápido, gera tanta energia, que não consegue compor aí a força de trabalho suficiente. Você já pensou que não consegue trabalhar nos Estados Unidos porque precisa de uma revalidação de diploma? Porque eu passei anos pensando assim: nunca vou conseguir trabalhar nos Estados Unidos, como é que eu vou validar meu diploma lá? Nunca vou conseguir achar um empregador. O empregador vai saber o que eu estou fazendo aqui no Brasil. Formei lá em Belo Horizonte, vai saber o que é Belo Horizonte, eu tô lá me achando. Não vou conseguir nunca. Vim para os Estados Unidos, fiz um curso numa universidade, não tive informação nenhuma sobre como fazer isso. Voltei para o Brasil com todas as dúvidas possíveis e imagináveis, pensando assim: tem que ter um jeito de eu ir embora? Tem que ter um jeito de eu entrar nesse mercado? Mas a tal da validação de diploma, como é que eu vou fazer? Eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender uma coisa. O mercado americano, ele é aberto para todas as pessoas que puderem contribuir com ele de alguma forma. Hoje, a gente está focando em quem tem um diploma, mas eu quero que vocês saibam que isso é possível para qualquer pessoa, inclusive para aquela que não tem um diploma, que todo mundo tem capacidade de contribuir. Só que a gente vai fechar um pouquinho esse escopo nessa reunião e falar para quem tem uma determinada formação. Por quê? Porque você deu um passo a mais. Você tem formação, você é treinado. Muitas vezes a gente
além da formação, a gente tem experiência, só que a gente pôs na cabeça da gente que precisa de uma etapa que muitas vezes essa etapa nem é necessária, que é a validação de diploma. Então, eu contei para vocês aqui que eu vivi uma situação e eu fiquei me segurando no Brasil durante muito tempo, porque erroneamente eu recebi essa informação, e a minha área não é uma área que precisa de revalidação. Então, no meu caso, a revalidação ela era totalmente dispensável. E eu passei 4 anos correndo atrás de uma coisa que era dispensável. Pode ser que para a sua área, a revalidação ela aconteça ou seja necessária em algum momento, mas não quer dizer que necessariamente ela é o primeiro passo a se dar. O que a gente precisa entender? Cada uma dessas chaves que eu mostrei abre uma porta. E a porta da validação não necessariamente abre a porta do Green Card, mas a porta do Green Card abre a porta da revalidação. Por quê? Com o Green Card em mãos, você tem um custo muito menor para o seu processo de revalidação, porque você tem acesso a ferramentas, a benefícios, a situações que envolvem tanto dinheiro e tempo que são iguais a de um americano. E aí, talvez, chegar na sua revalidação de diploma vai ser muito mais fácil. Marina, isso é para 100% dos casos? Não. Marina, isso aplica a todo mundo? Não. Marina, como é que eu vou saber o meu caso? Nós vamos conversar sobre isso aqui agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. O que é revalidação? A revalidação ela é um conjunto de esforços. Então, o que eu preciso fazer para chegar num determinado título profissional nos Estados Unidos? Marina, eu sou fisioterapeuta. Então, o que é revalidação? Os esforços que eu preciso fazer para também ser fisioterapeuta nos Estados Unidos. Conjunto de esforços esse que se difere para cada profissão. Tem profissão que só precisa de uma coisa. Tem profissão que não precisa de nenhuma, como a que eu contei no meu caso. Tem profissão que precisa de uma pós-graduação de novo. Tem profissão que precisa de anos de experiência. Então, depende. Tudo que for relativo a green card e diploma nunca tem a ver com o outro. Nunca tem a ver com o que a outra pessoa fez, o caminho que ela seguiu, a estratégia que ela seguiu, porque existe uma coisa muito particular em cada caso nosso. Você formou com 45 pessoas na sua sala. Existem 45 caminhos diferentes. São todos da mesma sala, são todos da mesma formação, receberam todos o mesmo treinamento. Cada um de vocês fez com aquilo, cada um de vocês fez com aquilo um caminho diferente. E é isso aí que vai determinar, beleza? Se você tem um título e você está numa determinada área, você pode estar dentro da área mesmo sem o título. Vou recapitular. Mário, eu sou dentista no Brasil e eu quero ser dentista nos Estados Unidos. Mas você precisa passar por um processo de revalidação. E aí eu vou explicar por quê. Não quer dizer que você não pode trabalhar com odontologia até você virar dentista. Existem 200 vagas que não é de dentista até você chegar nesse título. Mesma coisa para engenheiro, mesma coisa para psicólogo, mesma coisa para arquiteto, mesma coisa para todo mundo que for licenciado. Ter um título não é a única forma de trabalhar naquela área. Então, vamos lá. Já entendemos que é um esforço. Diferente do Brasil, esse esforço ele não é regulamentado. Eu não tenho uma lei federal nos Estados Unidos que fala assim, revalidação de diploma é isso. Uma vez que eu não tenho uma lei federal, quer dizer que cada profissão pode escolher quais são os requisitos dela e cada estado pode escolher quais são os requisitos dele. Então, se, por exemplo, resolvi ser dentista na Flórida, eu vou ter um determinado requisito a cumprir. Mas se eu resolvi ser dentista no Alasca, pode ser que eu tenha requisitos muito mais simples para cumprir. Mário, posso trabalhar com odontologia em todos os estados, independente de ser dentista? Sim. E é quando vocês esquecem disso, é que dá um desespero no coração. Como eu vou trabalhar, Mário? Como que minha família vai comer? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que isso? Como que aquilo? Trabalhando. Você pode trabalhar na sua área até chegar no título que você quer. Mário, eu não quero título nenhum. Eu quero trabalhar naquilo que me dê um salário bom, independente se eu vou ter o título. Beleza, é uma estratégia pessoal, não tem certo nem errado, nem o que é bom para você. Agora tem gente que fala que não, demorei tanto a ter esse título no Brasil, eu só vou ser feliz, realizado, satisfeito com a minha vida se eu tiver esse título nos Estados Unidos. Beleza, é outra estratégia, é outro plano de vida e vai requerer outro esforço. Preciso que vocês desmistifiquem aqui que a revalidação não é
a revalidação não é algo que se aplica a todas as profissões. Nossa, Mari, morro de vontade de trabalhar nos Estados Unidos, precisa revalidar? Talvez não, certo? Tem profissão que não vai ser necessário. Colegas administradores, somos um caso. Se vocês estão aí dominando o mundo de TI, também não precisa de revalidação. Mário, mas eu fiz um processo seletivo e o empregador pediu. O que eu falei ali em cima? Cada profissão pode estabelecer um requisito. Se você está tentando uma vaga de trabalho lá na Amazon e a Amazon fala, eu quero a revalidação, ela tem essa possibilidade, Isso é comum, certo? Mari? Mas não é uma obrigatoriedade. Isso é Diga. comum de acontecer? Não é Não é comum. comum. Geralmente, esse tipo de demanda acontece para quando você vai para cargos sêniores, cargos muito Tá, altos. Porque você vai ter que se diferenciar do resto da galera ali, e aí talvez essa revalidação ou esse título vai te colocar num patamar de diferenciação. Mas não quer dizer que você precisa disso para entrar no mercado, não. Então, toda entendi. profissão que não for licenciada, com certeza você não precisa de revalidação, né? Mari, Legal. mas eu quero fazer. Eu sou de TI, eu quero fazer a certificação, ou eu quero fazer uma revalidação e ter o título XYZ, porque isso vai me dar um salário melhor. Beleza? Estratégia de carreira, tá? Não é regra, é uma estratégia, certo? Tá dando para entender ou tá confuso? Tá dando para entender perfeitamente o que a gente já compreendeu até agora. Então, que você disse que o processo de validação é um conjunto de processos que fazem com que aquela pessoa que é formada em um outro país, reconhecida como alguém formado aqui também, mas você disse que a pessoa ela não precisa ser um dentista, por exemplo, como é o exemplo que você está dando, para trabalhar com odontologia. Ela pode trabalhar na É, área dela sem a validação do diploma, a não ser que ela queira exercer especificamente aquilo que ela fazia no país. Aí, nesse caso, ela precisa fazer a validação, sendo que nem todas as profissões exigem que isso aconteça e cada estado nos Estados Unidos vai ter regras diferentes para que isso possa acontecer no caso da pessoa. Então, eu acho que ficou claro aqui para todo mundo. o que eu quero que vocês entendam? Qual que é a importância dessa conversa aqui? É quebrar os preconceitos. Será que você precisa do título nesse momento? Por exemplo, e aí eu até antecipei a pergunta, mas eu já sabia que vinha aqui. O título, ele não é essencial para o processo do Green Card. Então, por exemplo, se você fizer lá um processo de EB1, pode ser que seu título não seja necessário em momento nenhum. Se você fizer um EB2, que é aquele que precisa de um empregador, se o empregador pedir, talvez você tenha que fazer. Qual que pode ser um exemplo disso? Uma enfermeira, uma fisioterapeuta. Tem gente, como esses cargos, como essas áreas, como esses títulos, que revalida exatamente para ter uma posição mais forte na hora do processo seletivo. E aí, por causa dessa posição forte, desse perfil diferenciado, o empregador escolhe essa pessoa. Então, depende da vaga, depende da área, né? O EB2NW, isso aí vai poder fazer parte da sua estratégia, não precisa começar ou já está validado para isso. E o EB3 também depende da vaga, lembrando que o EB3 tem várias categorias, então não fica pensando que o EB3 é só, não, mas está falando de diploma para EB3? Sim, existe a categoria do EB3 que tem o diploma, tá? A validação de diploma, ela pode ser uma estratégia de longo prazo, ela não precisa ser o seu primeiro passo. Se ela for interessante, beleza. Se ela não for, você pode analisar a viabilidade desse processo. O que é isso, Mariana? Tá maluca? Agora começou a falar uns termos, eu não estou entendendo nada. Gente, o famoso tempo, dinheiro e se vale a pena. Será que vale a pena, para o seu momento de vida, de carreira, de família, de transição, fazer uma revalidação que te custa 7 anos? Não sei. Eu não posso responder isso por você. Oliver não pode responder isso por você. Doutora Lívia, menos ainda, né? Tem que ser você trazendo essa demanda. Mari, como é que eu sei que minha profissão precisa? Como é que eu sei que a minha profissão é licenciada? Vou dar duas dicas. Geralmente, se ela é licenciada no Brasil, ela é licenciada aqui. É muito difícil não ser, tá? E você vai ter que ver no estado que você quer. Então, por exemplo, estamos na Flórida, queridinha, né, geral. Como que eu faço? Existe um site, chama de BPR, que é o Department of Business Regulation, Professional Regulation, e ele te fala quais profissões precisam. Ser cabeleireira precisa, ser manicure precisa, ser advogado precisa, arquiteto precisa, engenheiro civil precisa, engenheiro de produção não. Por exemplo, se eu pego um médico e ele quer ter o mesmo título, então a área de medicina, e a pessoa quer ter o mesmo título aqui,
ela vai precisar fazer um processo de validação. Não é o primeiro passo, não precisa começar assim para ter acesso ao green card, mas se ela quiser chegar ao título, ela quer, ela precisa. É um processo muito complexo. E aí vou trazer da Flórida, porque a gente está citando a Flórida, mas para ficar mais fácil. Então, a primeira coisa, se fosse um médico, eu teria que ser formado em medicina, depois eu teria que comparar a minha educação, depois eu teria que passar para um programa de residência, que significa 2, 3 anos de processo até passar, depois eu teria que realizar a residência, que são mais de 3 a 4 anos para acabar. Ou seja, chegar ao título de um cirurgião e de tudo mais, pode ser que você demore até 7 anos para aquilo. Então, Mari, vamos só isso é fechar nosso legal grupo aqui. porque a pessoa trabalha já na área dela, então ela constrói uma linha de evolução profissional que é coerente com aquilo que ela estudou e se formou, sem precisar se deslocar para uma área que seja alternativa e deixar aquele gap, né, na profissão dela, o que no futuro pode ser interessante, inclusive para novas possibilidades de trabalho, independente dela ter ou não o diploma validado, né? Eu acho que isso é bem importante as pessoas saberem. A gente conhece vários casos, a gente pode citar aqui o caso do Antônio, por exemplo, que é um dentista, ele está no processo de validação do diploma dele, ele está há 2 anos nos Estados Unidos, foi aprovado no Green Card, agora está no processo de validação, mas ele já trabalha como higienista, já tem um alto salário aqui nos Estados Unidos, o que está dando permissão aí para ele, por exemplo, bancar o que ele vai ter que bancar no processo de validação para poder se tornar um cirurgião dentista, que é o que ele quer fazer aqui. O André acabou de fazer um comentário de que a prioridade no mercado está da vaga é de dar a vaga sempre para o nativo, o que não é verdade, André, isso não é necessariamente verdade não, viu? Já vi muitas empresas aqui preferindo estrangeiros, inclusive. Muitas, muitas. E assim, vou te falar que as empresas que hoje em dia têm quadros, têm no seu quadro de funcionários, funcionários internacionais, passam a ter outros padrões. Porque você sai ali da cultura americana quadrada, né? E passa a lidar com profissionais que se viram nos 30 de forma melhor. Então, O assim, que é de essa interesse visão de sua é muitas preconceituosa. companhias, o que é de interesse de muitas companhias que têm uma premissa de cultura organizacional, às vezes fora desse padrão que a gente tem, que a gente acompanha e vê. Então, definitivamente, Exato. isso não é verdade. O Júnior Ribeiro, ele comentou aqui o seguinte, o Júnior, ele acabou de chegar aqui da Espanha, ele está morando no Texas, o Mari, e ele casou, ele está casado há 2 anos, na verdade, estava fazendo um processo de green card, e aí já veio com a documentação toda certinho. Ele falou que tem um técnico superior em marketing e publicidade, né? Diploma europeu. Ele está perguntando se ele precisa revalidar ou não. No caso da profissão dele, você lembra de cabeça, Mari, se essas profissões exigem revalidação? De forma geral, a área de marketing não exige revalidação. A não ser que você vai fazer uma coisa muito específica, que eu não vou saber especificar aqui agora qual seria, mas é muito mais você ter, às vezes, uma certificação do que uma licença, tá? Então, no caso dele, não. É bem mais Agora, ele tranquilo, pode estar né? concorrendo a uma vaga muito sênior, ou ser líder de um determinado projeto, e aí falarem assim, eu queria que você fosse capacitado disso aqui. Aí vai estar na vaga. Eu falo que o gabarito Uhum. da prova está na vaga. O que que a vaga está te pedindo, né? Para que fique claro para todo mundo, é como se fosse assim, ó. Se você tem condição de chegar nos Estados Unidos com a sua possibilidade migratória totalmente resolvida, quer dizer que você tem liberdade total do que você vai fazer com a sua carreira, sem depender de nenhum empregador, sem depender de absolutamente nada. Então, quando a gente vê um profissional tão qualificado e já com tanta bagagem de forma tão robusta, seria muito pouco estratégico olhar para o mercado antes de olhar para a parte migratória. É por isso que a gente precisa que vocês façam essa avaliação do currículo, mandem seu currículo. Mário, eu vou mandar e eu não sou elegível. Não tem problema. Mas a partir do momento que a gente vê que você não é elegível, aí você vai seguir um caminho. Se você já é, para que eu vou gastar energia construindo um perfil, construindo uma estratégia que você já pode dar um passo maior, sabe? Então, assim, o primeiro passo para qualquer pessoa, você tem um diploma, você tem experiência, você investiu na sua carreira, faz a avaliação do seu currículo. Quem decide ou quem bate o martelo se está bom ou não está, se o perfil é forte ou não é a doutora Olivia. Precisa ser um advogado. Por quê? Porque ela entende a linguagem da imigração, ela entende a legislação, ela entende as nuances. Não deduz da sua cabeça, porque ela tem um repertório de assertividade que nenhum de nós aqui tem, né? Se ela falar, olha, eu acho que você deveria dar um passo para trás, investir um pouco mais no seu perfil profissional, a gente também vai te ajudar a fazer isso.
mas o que não dá é para você deduzir e não andar para lado nenhum, né? Então, mais uma vez, olha, você tem o link aí, coloca aí para as pessoas. Sempre que vocês conversam comigo, vocês tiveram essa oportunidade, vocês sabem que eu falo isso, que é lide com a verdade. Qual que é seu ponto inicial? Você está perto? Você está longe? Mari, no meu caso, só daria se eu conseguisse através de um empregador, beleza, é uma estratégia, mas você está lidando com o fato real. Tem muita gente correndo atrás de empregador, sendo que poderia fazer um processo que você nem precisa de empregador. Para quê? Para quê? Ah, Marina, mas é a questão financeira. Você está mal preparado. É por isso que o dinheiro está sendo um problema. E Uhum. mais uma vez, então eu vou aplicar para uma vaga abaixo do que eu sei, porque aí eu vou atender todos os requisitos. Também está errado, tá? Tem que ser compatível. Poxa, eu tenho esse tempo de experiência, eu tenho isso aqui que eles pedem. Não tenta jogar para baixo, fazendo esse trabalho de humildade, que a gente fala falsa humildade, né? Uhum. Não, eu dou conta demais. Eu sei, o mercado sabe, e aí daqui a pouco você quer sair. E ele não quer esse turnover, né? Então, essa saída, essa mudança. Por quê? Porque a Uhum. empresa investe tempo, recursos, contratou, te treinou, aí daqui a pouco você cansou e vou sair. Tem que fazer tudo de novo, né? Então, não, tá? Tomar um pouco de cuidado. Mas, de forma geral, a sua não é Tá, uma atividade licenciada, regulamentada, para ficar mais fácil de tá. entender. A gente começou a reunião falando de uma pessoa que demorou 2 anos para tomar uma determinada atitude Paola, e marcar o projeto dela. Quer dizer que ela passou 2 anos esperando? Não, quer dizer que ela passou 2 anos se preparando. E o recurso financeiro faz parte do preparo. Então, assim, cuidado com as mentiras que você está contando para você mesmo. A gente está aqui falando umas verdades, de vez em quando dói um pouquinho, eu sei, mas é melhor lidar com a verdade, chegar num caminho, daqui a pouco você está aqui apertando a mão da gente porque você mudou sua vida de forma definitiva, do que você ficar aí dando desculpa para você mesmo e falando, mas é porque. Não, é porque nada. Então, é para mandar o currículo, é para ver se vale. Mari, meu currículo tá ótimo, eu tenho super perfil, mas eu não tenho dinheiro. Beleza, a gente também vai te direcionar. O que que você pode fazer em questão de esforço? Mas, assim, sem dar um passo, não tem como a gente pegar na sua mão. pode-se começar o processo de revalidação de diploma estando no Brasil? E aí, junto com o que você falou, né? É interessante fazer isso? Quando é interessante fazer isso, então? Ou nunca é interessante Tá. fazer isso? De fato, é interessante primeiro pensar no green card. Depende da sua área. Por exemplo, se a gente pega profissões da área da saúde, fisioterapia, enfermagem, são áreas que têm a defasagem, a escassez por profissionais, e os profissionais só serão contratados, eles só vão chegar no sponsor, né, ao ponto de ter uma oferta de emprego que leve ao Green Card, se eles passarem pela revalidação, né? Mais uma vez, isso vai vir da vaga. Então, na hora que você vê uma vaga, é uma vaga para Registered Nurse. E aí vai falar lá, você precisa da licença, você precisa de ter passado na prova. Então, isso aí é um direcionador daquele esforço, né? Mas você também pode entrar na vaga ou na área depois. Então, assim, mais uma vez, não tem uma coisa batida na pedra. É assim para todo mundo. Não, vai depender ali de cada caso. Eu posso trabalhar como professor universitário nos Estados Unidos ou também preciso de revalidação para fazer isso? Depende da sua área e depende do que a vaga está pedindo. Então, mais uma vez, né? A vaga é o gabarito que a gente vai seguir. Então, ali vai estar especificado. Geralmente, quando a gente já teve contato com alguma vaga que nos interessa, essa pergunta já fica autorrespondida. Mas, às vezes, você ainda não sabe como procurar e tudo mais. Então, assim, não estou invalidando sua pergunta, não. Estou só te dizendo que não tem uma resposta específica, né? Professor da área tal, professor do momento tal, do grau tal. Não é isso. Depende da área e depende do que a vaga está pedindo. Sou recém-formado em engenharia civil, mas tenho apenas 2 anos de experiência. Gostaria de imigrar antes e não ficar mais 3 anos no Brasil para completar os 5 anos. Ele está falando aqui no caso dele aplicar para o processo do EB2 NW. Qual seria um caminho que ele poderia, se ele está pensando em qualificação profissional, Omar, que você poderia dizer para o Marcos? Então, a própria engenharia, a engenharia civil especificamente, ela é uma profissão regulamentada. Inclusive, tem duas provas que precisam ser feitas para os engenheiros civis, mas elas não são, sentei, fiz a prova e está tudo bem. Não. Entre as provas é exigido um tempo de experiência de você. E você pode, inclusive, completar esses seus 5 anos com a sua experiência aqui dos Estados Unidos, né? Então, o ideal seria fazer essa comparação da sua grade, se faltou alguma coisa, procurar pagar essas matérias. Muitas vezes
pagando essas matérias, você tem acesso ao OPT, tá vendo que as coisas vão se casando? E aí, fazendo o OPT, você chega no empregador, acumula o tempo de experiência, faz a primeira prova, consegue a vaga, e aí vai desenvolvendo. Então, assim, em regra, né, de forma geral, é esse um caminho possível. É muito difícil a grade ser igualzinha, você não ter que fazer nenhum tipo de ajuste na sua grade curricular, né? Mas o fato de ter que fazer esse ajuste também te abre a opção do OPT, te abre a possibilidade de entrar no mercado de trabalho dentro da área de engenharia civil, mesmo não sendo um engenheiro civil. E essa experiência, ela já te valida para o processo. O que eu posso dizer para vocês é que nós estamos no melhor momento para imigrar para os Estados Unidos. Muita gente pergunta onde é que a gente pode assistir os Conexões Imigrar, as temporadas anteriores. Vocês conseguem acessar isso dentro do PME. O PME é o projeto Morar no ZEUA. Foi um curso que a gente elaborou dentro da Imigraeua. Você vai encontrar lá aulas minhas, aulas da doutora Lívia, aulas da Mari, aulas de outros profissionais também que vão ajudar vocês a comporem esse planejamento de viver aqui nos Estados Unidos e vão trazer clareza para esse seu objetivo. Está tudo dividido em módulos que vão formar um método que você seguindo aquele passo a passo, sem dúvida nenhuma, você vai saber qual trilha para a residência permanente escolher e qual delas você vai utilizar para vir para cá, sendo que, obviamente, lá dentro você vai ter diversos caminhos. Nós te conectamos com outros eventos que a gente faz quando você entra dentro do PME. Todos vocês deveriam entrar lá dentro porque é o primeiro passo para trazer realmente uma consciência racional dessa decisão. Muito obrigado, um forte abraço a todos, uma boa noite, um bom resto de semana e até o próximo Conexão Imigrar. Tchau, tchau. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui e a gente se encontra semana que vem.